Bom dia Boa tarde e e boa boa noite. noite. Como a gente não sabe qual horário que você está assistindo o nosso primeiro episódio do podcast do Davi Mariano, Pode Papo, qualquer um desses serve. E para o episódio de hoje, nós vamos apresentar o princípio de tudo, da ideia à atual ensinação não, a gravação do nosso Pode-Papo semanal. Como a ideia é primeiro apresentar o apresentador principal de vocês, hoje a gente inverteu um pouquinho o jogo. Vai começar com eu fazendo as perguntas para que vocês possam conhecer um pouco dele e ele respondendo as perguntas, tá? Então vai ser uma coisa bem mais dinâmica, bem mais informal, para vocês saberem quem vai ser o Davi Mariano por trás do Pode Papo. Então, Davi Júnior, Davi Mariano. Então, Davi Mariano, me diz, quem é você no dia a dia? O que você faz? O que você gosta de fazer? Me conta um pouco sobre você. Eu estudo ainda estou no colégio. Certo? Sou aluno do nono ano, passo a maior parte do dia da semana estudando. Perfeito. Hoje em dia, atualmente, eu estou gostando de jogar durante o meu tempo livre, vou à academia. E esse é o meu dia a dia, mais hoje em dia. É? Aham. Mas me diz, se alguém te perguntasse, por que você decidiu ter um podcast? Por quê? Qual seria a sua resposta? A minha resposta seria porque hoje em dia, no mundo atual, estamos vivendo uma dicotomia de ideias. E eu acredito que a pessoa tem que ter uma ideia firmada, uma ideia que ela possa definir. Eu acredito nesse ponto de vista. Mas eu também acredito que outras pessoas podem contribuir para a nossa vida de forma positiva, com outras ideias, outros pensamentos. Outros assuntos, né? Aham. Por isso que você decidiu não fazer um papo, né? Um podcast que tem esse título, com Uhum. um tema específico, por exemplo, notícias, esportes, entretenimento. É, Por isso que ele é diversificado. exato. É isso, legal, legal. Mas você sempre foi muito comunicativo? Sempre foi de conversar, de ouvir histórias, de falar histórias? Como é que é isso? Ou é algo recente? Não, eu acho que eu sempre fui muito comunicativo, gosto bastante de conversar, saber, saber de outras pessoas, o ponto de vista, entre outros. Entendi. Legal. Mas me diz, é, da onde surgiu essa ideia de começar um podcast? Por exemplo, a origem, como você teve a ideia de começar? Você viu alguém fazendo, você pensou, eu quero isso pra mim, como é que foi? Ah, isso surgiu meio que na brincadeira. Um dia eu estava conversando com a minha mãe. Aí eu, mãe, vou fazer um podcast sobre a nossa vida diária. Aí a gente riu, brincou, mas aí ficou martelando na minha cabeça essa ideia. Uhum. Aí eu, ah, só assim eu posso conhecer novas pessoas, saber novas ideias. E aí assim surgiu a ideia do Pode-Papo. Então foi no dia comum. É. Legal, muito bom saber. Mas tem algum, não sei, youtuber ou uma pessoa que você acha interessante o conteúdo, que você fala, poxa, eu quero mais ou menos nesse sentido. Uma inspiração. Você tem alguma inspiração? Algum personagem, alguma coisa dentro desse mundo, né, do podcast? Do podcast, acho que não. Assim, eu escuto o The News todo dia, o podcast The News. Inclusive, recomendo para vocês. É um podcast imparcial, recomendo. Mas de podcast assim, com a ideia do Podpapo, sem tema específico, não. Nenhum. Nenhum. Você só Nenhum. É. teve a vontade, ótimo, muito bom. É, você falou que estava uma noite conversando com a sua mãe, e aí você teve a ideia, e vocês estavam, começando a brincadeira, gravar um áudio, foi isso? É, foi. E aí, a partir do momento que você teve esse ensejo, poxa, seria uma ideia legal de começar um podcast. Quanto tempo se passou até você, por exemplo, falar, não, vamos sentar,
Vamos gravar um podcast sobre diversos temas até esse dia do primeiro episódio, da gravação do primeiro episódio. Quanto tempo foi? Acho que umas 2 semanas. 2 semanas. Então Duas você semanas. tirou do papel muito rápido. É. Legal. Mas o que te fez dar o primeiro passo? Porque assim, uma coisa é a ideologia, né? A ideia do negócio. Mas o Uhum. que te fez falar, não, eu tenho que gravar, eu vou gravar. Ah, eu no dia pensei, hoje, assim, o episódio está sendo gravado hoje, portanto a gente teve muitos dias para pensar sobre isso. Uhum, Para tirar ele do papel, foi difícil. Conseguir, tipo, a hora, o porquê, o motivo, montar também o nosso cenário. Mas, tipo, eu tava fazendo de tudo para conseguir dar certo. uhum. E aí foi mais por isso mesmo. Você mencionou que foi difícil chegar nesse dia da gravação, né? Em algum momento você pensou, sei lá, a gente sabe que no mercado tem muitos podcasts, igual a gente comentou no Uhum. começo, né? E em algum momento você pensou em desistir? Você teve medo? Aí você pensou, poxa, eu não sei, eu sou novo. Você tem quantos anos? 15. Você tem 15 anos, é um adolescente. Então, em algum momento você pensou, talvez eu não consiga pela minha idade, ou talvez pelo mercado faturado. Você pensou isso em algum momento? Pensei, com certeza. Isso Eu, que quis te fazer desistir? assim, porque eu acredito em um universo que a vida, ela é mais por resiliência. E aí eu quis desistir, quis, mas eu pensei, ah, se eu desistir agora, outra pessoa vai lá e vai fazer no meu lugar. É verdade, é verdade. É, o formato que você escolheu, que é um podcast, vídeos assim, inicialmente gravados para o YouTube, futuro a gente não Uhum, sabe, né? Mas o pontapé inicial tá para vídeos no YouTube. é. Por que você decidiu que fosse necessariamente no YouTube? Porque a gente tem muitas redes sociais hoje. Temos a Threads, né? O Twitter, Instagram, o WhatsApp, que está virando uma rede social, não só um meio de comunicação. Mas por que necessariamente o YouTube? Por que necessariamente o YouTube? Porque assim as pessoas podem me ver. Porque assim as pessoas podem me conhecer melhor. Porque, tipo, no Spotify, que é onde eu escuto, Uhum, a gente, a gente não consegue falar meio que ter voz o com o pre, com o apresentador. A gente não consegue ver o apresentador, a gente só consegue escutar o apresentador. Não que isso seja ruim, mas eu acredito que para quem está do outro lado da tela, ele queira nos conhecer, queira saber como nós somos. uhum, entendi. Você pensa em expandir para ir além do YouTube? Porque assim, você mencionou que quer que as pessoas te conheçam, né? E nós temos, por exemplo, a rede social do Instagram. Você pensa em expandir para outras redes sociais e para o próprio Spotify, igual você mencionou, YouTube Music. Você pensa nisso? Penso, Mas é um plano médio, curto, longo prazo, como seria? médio prazo. Médio prazo, né? Primeiro você Uhum. quer se solidificar no É. YouTube. Legal. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem um propósito, né? Assim, Uhum. a ideia, você me contou da onde surgiu a ideia. E eu queria saber se por trás dessa ideia que você teve, se tem um propósito maior. Se quando você colocar as pessoas, colocar no ar o episódio e as pessoas te ouvirem, se você quer que elas sintam algo além, o que você quer, qual é o seu propósito por trás do Podpapo? Meu propósito por trás do Podpapo é, como eu falei, saber mais ideias de outras pessoas. Uhum, E o que eu quero que as pessoas pensem sobre o Podpapo é um meio que elas possam expandir o conhecimento delas também. Assim como eu consigo adquirir conhecimento a partir de vocês, no caso,
os próximos também, que sentarão aqui, conversaremos e faremos o bate-papo, eu acredito que nós possamos adquirir conhecimento com isso. E assim eu quero também para quem está por trás das telas, entendeu? Legal, legal. Você imaginou e pensou nesse projeto sozinho? Ou tem alguém por trás que te incentiva, que te motiva a continuar? Falar, não, vai dar certo. Ou então que pensou, vamos começar um podcast? Por mais que eu fique ali por trás das câmeras, né? Tem Uhum. alguém? Tem sim. Os meus pais, eles me apoiam muito nessa ideia, porque hoje em dia, querendo ou não, a vida de praticamente todo mundo é um celular na mão. No celular na mão, a gente tem os bancos, o nosso dinheiro, o Pix. Sim. No celular na mão, a gente consegue conversar com os nossos familiares, amigos, Uhum. entre outros. E aí, o... Seus pais, né? Te os meus incentivar. pais querem que eu consiga expandir de o meu conhecimento por meio desse celular na mão. Legal, muito boa essa ideia. É, o nome Pode Papo é muito interessante, mas eu queria saber se, antes de chegar no nome Pode Papo, se teve outras ideias na mesa, quais foram as ideias e por que o Pode Papo? Ah, o Podpapo demorou assim para chegar o nome? Mais ou menos. Nós ficamos muito, tipo, outros nomes chegaram, o Pod Conversa também, que a gente ia fazer esse nome. Uhum, A gente ficou no final entre dois nomes, ProsaCast e Podpapo. legal, legal, mas por que o Pode Papo ganhou? Porque o Podpapo ganhou, foi mais pelo efeito sonoro mesmo. Muito bom, muito bom. É, a palavra papo traz a ideia de ser um pouco mais informal, né? Porque, Uhum. por exemplo, poderia ser a conversa. Prosa, igual você mesmo acabou de mencionar. Mas a sua ideia é trazer um pouco da informalidade mesmo, por isso o papo? É, trazer informalidade. E também naturalidade, porque as pessoas não querem que a gente fique muito eletrônico, parecendo uns robôs. Uhum, legal. É, se você pudesse transformar a ideia do pode-papo, ou, deixa eu ver, o seu podcast pode-papo em uma palavra, qual seria essa sua palavra? Que você transformaria, né? Poxa, é pergunta difícil. Difícil. Seria. Poxa, agora você me quebrou. Talvez pela parte da resiliência que você comentou no meio, ou não é isso? A ideia do Sim, bate-papo é resiliência para você ou é, sei lá, informação, informação, tá? diversão, Tá mais pra informação. informação? Informação. Legal. É, você já, assim, você falou que já teve a ideia, tem as 2 semanas, mas Uhum. dentro dessas ideias que você já mencionou, você tem outros temas que você já pretende trazer? Tenho outros temas. Até eu Pode tenho. estar é, um pequeno spoiler pra gente do que seriam os próximos episódios? O que a gente esperar, né? Porque assim, vivemos na era da informação, então o mínimo de informação que a gente tem sobre o que pode vir no futuro é maravilhoso. Temas. Vou dar três temas para vocês. Não vou falar a ordem nem nada. Só os temas. É, só os Muito bom, temas. muito bom. Já ajuda, hein? É, melhor que nada já. Fala aí. Segurança Legal. na era atual, porque a segurança hoje em dia é uma coisa muito importante. Perfeito. O que mais? Importância da leitura A também. importância da leitura? É, Interessante, hein? pois é. E o outro tema, adolescência também, porque tem muitos pais que não sabem lidar com isso. Mas Entende? você sabe lidar com adolescentes? Você é um Eu, adolescente. eu, assim,
Provavelmente você tem alguém para convidado que talvez vá saber lidar com adolescente. É isso a sua ideia? Trazer um Isso. convidado que possa falar sobre isso? Exato. Legal, muito bom. Interessante. Daqui a um ano, o que precisaria acontecer no Pode-Papo para você pensar, poxa, deu certo? Alcançar mais pessoas. Mas só números para você, então? Não, óbvio que não. Eu falo uma coisa e depois óbvio que não. Vamos do começo. Corta! Eu não vou refazer a pergunta, tá? Tá. Então, o. Também me esqueci a pergunta. A pergunta é, daqui a um ano, para você pensar, o que precisa acontecer no Pode-Papo para você pensar, poxa, deu certo? Alcançar mais pessoas, né? Claro. E também eu adquiri conhecimento, que é o principal objetivo desse podcast. Entendi. Você fala muito da troca recíproca de conhecimento, de informação, de experiências, porque querendo ou não, também vai ser uma troca de experiências. Você mencionou aqui em cima que vai inclusive ter um convidado que vai falar sobre a adolescência, como os pais podem lidar com o adolescente, né? Uhum. O que você almeja aprender ou pegar para si de conhecimento através do Pode-Papo? Porque você falou muito de transferir a informação, transferir o conhecimento, mas para você como pessoa, como homem, como adolescente, como é que é isso para você? Pra mim é mais uma adquirir conhecimento e experiência de vida, porque eu sabendo dos erros das outras pessoas, eu posso também não errar no que eu for construir na minha vida. Legal, muito bom. Acho que vai muito daquela analogia que a gente vê que a sabedoria vem quando a gente aprende com o erro dos outros, né? É. Interessante isso. Já tô finalizando, tá? Uhum. Últimas perguntinhas já. Então, esse é o primeiro episódio. Primeiro. E é o pontapé inicial, mas eu quero saber qual o recado você deixaria para as pessoas que vão assistir esse primeiro episódio. Isso sem saber, por exemplo, se você vai gravar o segundo episódio. Mas um recado que você pode deixar hoje. O que você falaria? Seja resiliente com as suas ideias. Por quê? Por quê? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Às vezes ela não sabe se ia dar certo ou se ia dar errado. Entendi. Legal. Essa era a minha última pergunta. Hum. Eu só quero saber aonde as pessoas podem te encontrar. O Instagram do Pode-Papo, o canal do YouTube. Fala um pouquinho. Então, vocês podem nos encontrar por meio do YouTube, né? O próprio Pode-Papo. E no Instagram também, Pode-Papo. Legal. Então, galerinha, você que quer acompanhar não só esse episódio, mas os próximos episódios, YouTube, Pode-Papo. E Instagram, Pode-Papo também. Nos vemos no Próximo episódio. Até a próxima. E não deixem de acessar o site que lá vai ter todas as informações. Muito bom. Tem até site, hein? E comentar também, curtir, deixar o seu comentário. Quais seriam os temas que vocês gostariam para os próximos episódios? Também é bem interessante, né? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Corta! Bateria social baixa. Alerta, alerta.